Oi, oi, tudo bem? Que o cálcio é um mineral super importante para nossa saúde e principalmente para os nossos ossos, praticamente todo mundo sabe, não é mesmo? E é por isso que a farinha de casca de ovos acaba sendo uma ótima opção para a gente aumentar a ingestão desse mineral no nosso dia a dia. Você já ouviu falar sobre ela? Sabe como que você pode fazer essa farinha em casa e quais são os benefícios que ela vai trazer para a sua saúde? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te falar sobre tudo isso e te ensinar como fazer a farinha de casca de ovos na sua casa. Mas antes de tudo, eu quero te lembrar de se inscrever aqui no nosso canal, aperta o botão aqui embaixo, agora mesmo, é tão rapidinho e eu tenho certeza que você vai gostar muito dos vídeos que a gente tem por aqui. Como eu falei, o cálcio é um mineral muito importante para a nossa saúde, mas algumas pessoas acabam não conseguindo atingir a recomendação diária desse mineral. E seja por uma dieta mais restritiva, né, como é o caso de pessoas que não consomem derivados do leite, seja por uma alergia, uma intolerância, ou até mesmo por um baixo consumo alimentar, né? Pessoas que estão ali numa restrição por algum motivo não conseguem consumir a grande quantidade de cálcio que a gente precisa ao longo do nosso dia. E é por isso que a farinha de casca de ovos acaba sendo uma opção muito fácil e também muito barata da gente trazer para o nosso dia a dia para a gente aumentar um pouco mais essa ingestão de cálcio. A principal forma de cálcio que a gente vai encontrar na casca do ovo é o carbonato de cálcio. Claro que vão ter alguns outros compostos e também um pouquinho de proteína nessa casca, mas ela é majoritariamente composta pelo carbonato de cálcio. De acordo com as recomendações que a gente tem, de saúde, a ingestão de cálcio deveria chegar a 1000 miligramas todos os dias. Com apenas metade da casca de um ovo, a gente já consegue atingir essa recomendação. Em uma casca inteira, a gente vai ter aproximadamente 2.400 miligramas de cálcio, o que acaba sendo bastante coisa, bem significativo realmente. Então, se a gente for fazer uma continha rápida, em cerca de 1 grama da farinha de casca de ovo, a gente vai ter aproximadamente 400 miligramas de cálcio. E algo muito interessante é que pela forma química que o cálcio está na farinha da casca do ovo, a gente vai conseguir absorver de uma forma muito eficaz, que como eu falei para você, é o carbonato de cálcio. Então lá no nosso intestino, a gente consegue absorver muito bem essa forma de cálcio. E só pra gente ter de referência, o copo de leite, que é uma das coisas que a gente mais ouve falar que tem cálcio na nossa alimentação, em um copo de leite a gente tem aproximadamente 290 miligramas do mineral, do cálcio. Então acaba sendo uma diferença bem grande se a gente vai comparar ali com a farinha da casca do ovo, que em 1 grama a gente tem 400 miligramas do cálcio. Então é claro que o primeiro benefício que eu trouxe para você sobre o consumo dessa farinha é de ajudar a prevenir a osteoporose e também melhorar, em pessoas que já tenham porventura essa doença desenvolvida. A osteoporose, ela é uma doença que gradativamente os ossos vão enfraquecendo. Isso acontece principalmente pela perda de cálcio que acontece lá nos nossos ossos. Então a gente já sabe, muitos estudos inclusive já mostram que o avançar da idade é um dos fatores bastante decisivos para o desenvolvimento da osteoporose, mas que a ingestão inadequada de cálcio e ter níveis deficientes no nosso organismo também podem contribuir com o aparecimento da doença. E para mulheres que estão em período de menopausa, que já não têm mais o ciclo menstrual regular, precisam estar ainda mais atentas com a ingestão de cálcio. Por quê? Como não tem mais aquele ciclo menstrual, aquele ciclo hormonal que é comum de ter nas mulheres, a gente também pode ter uma mudança ali no metabolismo do cálcio. Então a ingestão precisa estar 100% ali para a gente conseguir prevenir ainda mais a osteoporose. E você sabia também que ao consumir a farinha da casca do ovo, você pode melhorar a saúde das suas articulações? Isso é devido principalmente àquela membrana que a gente encontra no ovo, que fica ali entre a casca do ovo e o conteúdo, a clara e a gema. Então, quando você vai preparar a sua farinha, que eu vou te ensinar daqui a pouquinho como que você vai fazer, não tem necessidade da gente retirar essa membrana. Então, você pode preparar a farinha utilizando junto essa membrana, que vai te trazer esse benefício de ajudar na saúde das suas articulações. Isso acontece porque nessa membrana, a principal forma de proteína que a gente encontra é o colágeno. Então a gente sabe que ali nas nossas articulações o colágeno acaba sendo muito importante, é um tipo específico de colágeno que a gente vai encontrar então nessa membrana do ovo.
E não é só o colágeno, a gente tem alguns outros compostos, como a condroitina, a glucosamina, que também estão ali nessa membrana, que vão contribuir com a saúde das articulações. É claro que as quantidades não são muito grandes, mas se você faz o consumo dessa farinha da casca do ovo de forma bastante frequente e regular, isso com certeza vai te ajudar também. E você sabia que o consumo dessa farinha pode ainda melhorar dores musculares e prevenir as câimbras de aparecerem? Pois é, o cálcio, além de ser muito importante para os nossos ossos, ele também faz parte da contração muscular. Então é por isso que é bastante importante a gente ter níveis adequados de cálcio para prevenir aquelas câimbras indesejadas, às vezes no meio de uma atividade física ou até mesmo dormindo, né? Acaba sendo bastante comum. E claro, as famosas dores musculares que ninguém gosta de sentir, né? Então é muito importante a gente ter ali uma ingestão de cálcio adequada. E o outro benefício que eu não poderia deixar de comentar é que a farinha de casca de ovos é um suplemento de cálcio muito barato e super acessível, né? Então, pela importância que a gente foi comentando aqui ao longo do vídeo desse mineral para nossa saúde, você deve ter percebido que a gente precisa consumir o cálcio, seja na nossa alimentação ou então como uma forma de suplemento. E é claro que com a farinha da casca do ovo é uma forma super fácil da gente atingir essa recomendação de cálcio, como a gente comentou lá no começo, e a gente vai estar utilizando um produto, né, um ingrediente que acabaria lá no lixo, né? A gente geralmente utiliza a clara, a gema e a casca vai para o lixo. Então, por que não aproveitar esse ingrediente e fazer disso, né, uma farinha, utilizar na nossa rotina e ainda otimizar a nossa saúde e a ingestão desse mineral que é tão importante para a gente? Um cuidado bastante importante que eu quero que você tenha aí na sua casa quando você for preparar a sua farinha é de processar bem toda essa casca do ovo. Se você vê que tem um pedacinho um pouquinho maior, evite de consumir ou tente processar um pouquinho mais, porque esses pedaços que acabam restando ali, que são maiores, podem machucar tanto a sua boca, né, ali na mucosa, quanto o seu esôfago na hora que você for engolir. Então é ideal que esteja bem homogênea, né, realmente bem um pozinho. Um outro cuidado que você vai ter aí na sua casa é de higienizar bem a casca do ovo e ferver antes de você fazer a farinha da casca do ovo. Por quê? É muito comum que as cascas estejam contaminadas com uma bactéria chamada salmonela. Essa salmonela, ela vai causar no nosso corpo uma intoxicação alimentar, que não é nada legal, né? Mas pra gente matar essa bactéria, basta que a gente ferva a casca do ovo, que ela vai morrer e não vai ter perigo nenhum para sua saúde. Então não deixe de fazer isso. Antes de você preparar sua farinha de casca de ovos, procure sempre ferver essa casca, né, para que a salmonela morra e não tenha realmente perigo nenhum. E agora, como é que faz então a farinha de casca de ovos na sua casa? Então, logicamente, tudo que você precisa é da casca do ovo. Então, depois que você ferveu esse ovo, né, então digamos que você fez ali um ovo cozido, separe já a casca, né, deixe num recipiente à parte. Se você vai consumir de imediato essa casca, basta você processar, né, então seja ali com um processador realmente, um liquidificador. Se você não tiver um pilão na sua casa ou então um rolo de massa de macarrão, né, para você conseguir moer bem a casca dos ovos e ficar naquele formato de farinha que a gente conhece. Não esqueça de fazer esse processo bem feitinho para não restar nenhum pedaço grande da casca do ovo e acabar te machucando. Agora, se você prefere fazer uma quantidade já um pouquinho maior, né, aproveitar que você vai fazer essa farinha, o ideal é que você seque a casca do ovo antes de você guardar para utilizar ali ao longo da sua semana. Higienize bem, como a gente já comentou, coloque numa forma, pode ser uma forma de bolo até, e coloque dentro do forno. Então fique de olho, coloque sempre um fogo bem baixinho, vai virando essa casca de ovo para também não correr o risco dela queimar, né? Ela tem que ficar douradinha ali, um pouquinho amarronzada, e aí tá tranquilo, você já pode fazer esse processamento que a gente comentou, né? Com liquidificador, processador, pilão, da forma que você desejar. Você armazena essa farinha e pode utilizar ali por alguns dias, que não vai ter problema nenhum. E o ideal é que você armazene essa farinha num recipiente bem fechadinho e de preferência num armário seco, né, num ambiente seco, que não pegue luz direta, para que a gente consiga manter bem as características dessa farinha e
e também não corra risco de entrar nenhum bichinho, enfim, para que você tenha segurança no consumo da farinha da casca do ovo. Se você é daquelas pessoas que se incomodam com aquele cheiro característico de ovo, acaba, né, se incomodando com aquele gosto muito característico também, retirar aquela membrana que a gente comentou pode ajudar a diminuir esse cheiro característico. Mas lembrando que daí a gente não tem aquela propriedade que a gente falou sobre as articulações, né, que é nessa membrana que a gente vai ter uma grande quantidade de colágeno. Porém, se caso isso te incomode bastante e te impeça de consumir essa farinha, pode retirar, não tem problema nenhum, a quantidade de cálcio vai ser garantida na sua alimentação. E para consumir a farinha da casca do ovo, não tem segredo, ela é muito neutra, né, super simples, você pode jogar por cima de preparos ali, né, da tua refeição, colocar junto num suco verde, por exemplo, numa vitamina que você vai fazer, ela não vai trazer nenhum tipo de sabor, porque ela é realmente bastante neutra, e vai então acrescentar o cálcio que a gente tanto deseja. É claro que tudo que é em excesso não é legal. Então, o ideal é que você consuma no máximo 2 colheres de chá por dia, lembrando que 1 grama, né, da farinha da casca do ovo vai ter 400 miligramas de cálcio, então já é uma quantidade muito legal. E evite concomitantemente ali ao mesmo tempo utilizar a farinha da casca do ovo com um suplemento de cálcio, aqueles que a gente encontra na farmácia. Dessa forma a gente evita que você tenha uma superdosagem de cálcio no teu organismo. Então escolha ou um ou outro, né? A farinha da casca do ovo é uma forma super prática, super barata de você ter esse mineral na sua rotina, sem precisar então utilizar esses suplementos de farmácia. E você já conhecia a farinha da casca do ovo? Já utiliza na sua casa? De que forma que você consome? Escreve pra mim aqui nos comentários, eu sempre tô de olho no que vocês deixam aqui pra mim. Não deixe também de curtir o vídeo, que dessa forma eu sei que esse conteúdo te ajudou e eu posso produzir mais vídeos nessa forma pra você. Eu espero você nos próximos vídeos. Um beijo, tchau, tchau!